A cantora Celine Dion anunciou que foi diagnosticada com um raro distúrbio neurológico chamado Síndrome da Pessoa Rígida. Essa doença afeta o sistema nervoso, especificamente o cérebro e a medula espinhal, e é caracterizada por uma rigidez muscular no tronco e membros. Para esclarecer essa síndrome, vamos conversar agora com a doutora Lorena Bochenek, que é médica neurologista. Doutora Lorena, boa noite. Boa noite, Tiara. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo Que jóia. bom. Doutora, depois que a cantora anunciou aí nas redes sociais essa doença, explica pra gente do que se trata essa síndrome da pessoa rígida. É uma doença muito rara, afeta uma pessoa dentro de 1 milhão. Então, é uma doença muito difícil de ser encontrada pela raridade. E, infelizmente, a cantora anunciou aí nos últimos dias ser portadora dessa doença que envolve muita tristeza porque envolve muita limitação muscular. É uma doença onde vai ter alterações do neurotransmissor que envolve todo o controle do movimento do músculo. Então, por exemplo, para a gente movimentar os nossos músculos, a gente precisa de uma harmonia perfeita entre a contração de um grupo de músculos e o relaxamento de um outro grupo. Com isso, nós conseguimos tensionar e relaxar músculos antagônicos para a gente movimentar, para a gente ter as nossas atividades motoras. Com essa doença, tem uma alteração de uma molécula, de um neurotransmissor que inibe, ou seja, que ele chega nos músculos e fala, olha, vamos ficar relaxado, não é hora de contrair. Como tem a falta desse neurotransmissor, dessa molécula, o músculo começa a contrair de forma muito desorganizada, dando espasmos e rigidez muscular muito intensa. É como se você aí que está escutando a gente falando nesse momento quisesse movimentar o braço para cima, por exemplo, e não vai conseguir, porque o grupo muscular que devia relaxar vai estar contraído, vai fazer espasmos, como se você fosse fazer o movimento sem ter a vontade, não é voluntário. E com isso tem uma contração muito dolorosa e de forma involuntária. E essa doença, ela tem cura? Não, é uma doença que não tem cura, é uma doença insidiosa, ou seja, ela começa aos poucos, devagarinho, ela acomete um grupo muscular, por exemplo, pega um pouco do braço, depois pega o início da perna, a parte proximal, especialmente os músculos do nosso tronco, e vai alterando e fazendo contrações involuntárias. E progressivamente isso vai aumentando tanto a intensidade e tanto aumentando as regiões de músculos que são acometidos. E não tem cura. Nós temos tratamentos de reabilitação, como fisioterapia, acupuntura, fonoaudiologia e algumas medicações para tentar relaxar esse músculo que está contraído de forma inadequada. Como é uma doença de caráter autoimune, nós também podemos contar com medicações que diminuem os anticorpos que estão ali envolvidos na doença. Doutora, e tem algum fator de risco para o surgimento dessa síndrome? Tem sim. Existe descrição de que essa síndrome ela está associada com outras doenças autoimunes. Por exemplo, uma doença chamada anemia perniciosa, doenças da tireoide autoimunes, vitiligo, que é uma doença autoimune que dá manchinhas brancas na pele. Ou seja, como é uma doença que o fundo, a raiz, o problema é lá no sistema imunológico, ela pode estar associada com outras doenças autoimunes. Além do que, por ser também algo que acomete todas as nossas células que nos protegem, que é a nossa imunidade, está associado também com câncer. Um câncer de mama, um câncer de pulmão, que a gente chama de uma síndrome paraneoplásica.
paralelo a um câncer, eu vou ter alterações imunológicas que, por vezes, podem ir contra o meu próprio corpo, e no caso dessa síndrome, vai contra uma substância que inibe o músculo. Se não tem essa substância que inibe o músculo vai ficar contraído por mais tempo e de forma involuntária. Certinho, doutora Lorena, muito obrigada por falar conosco aqui, esclarecer, né, um pouco mais sobre essa síndrome que tem chamado a atenção de todos nós. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite para a senhora.